Salve, salve, rapaziada! No podcast de hoje nós iremos dar continuidade na série do livro de David Buss e Sid Manstone. Se é a primeira vez que você está participando do nosso podcast, já se inscreva no canal, toque no sininho para receber notificações do nosso podcast. Também você pode acompanhar a gente no Spotify, Google Podcasts, iTunes. Então, rapaziada, para que você possa entender, nós estamos aqui nesse canto da internet para passar conhecimento e informações com base na RP, para que os homens possam ser a sua melhor versão. Porque hoje nós estamos sendo bombardeados e alimentados por uma dieta constante de falácias, mentiras, ou seja, falando que o patriarcado é demoníaco, a masculinidade é tóxica, e muitos homens eles caem nessa resenha e se envergonham de ser homem. Então esse condicionamento moderno está empurrando goela abaixo na vida dos homens, das crianças, do sexo masculino, que nós somos iguais. Somos seres humanos, temos os nossos sentidos, 5 sentidos, que fomos agraciados por Deus, sim, de fato, temos emoções, porém em tempos diferentes, em momentos diferentes, de uma forma diferente. E isso não é passado nas escolas, nas igrejas, enfim, na sociedade, na televisão, na mídia. E nessa série do David Buss e Sid Manstone, eu estou fazendo a leitura, o resumo aí do livro. Não é o livro completo, porém é uma grande parte, é uma grande porção para que vocês possam entender mais, saber mais o porquê as mulheres fazem sexo. Não apenas como e quando, mas o porquê. Então você se inscrevendo em nosso podcast, você entra na playlist do David Buss e você irá encontrar esse resumo, a primeira parte e a segunda parte. Na primeira parte nós falamos sobre a estatura do homem, né? A altura, enfim, a sua forma física, que levanta uma atração sexual na mulher, principalmente quando o homem tem aquela estrutura física que nós falamos, ou seja, como um nadador. Vamos colocar um nadador aí. Então o nadador, ele tem aquela forma em V, aquele shape, ou seja, o seu torso em relação à cintura. Tem um filme do Spider-Man, o terceiro filme. O cara, ele não é o Hulk, não é o Thor, ou Superman, porém ele tem uma estrutura física que atrai muitas mulheres. Aquele é o ponto principal, porque nós homens, nós somos visuais e muitas das vezes nós penalizamos o nosso corpo, nós mesmos, por esse motivo, porque nós agimos mais nesse senso da visão. E as mulheres, assim como eu falei no primeiro podcast, aliás, no segunda parte desse livro, no podcast anterior, as mulheres primeiro elas dão ênfase no olfato e depois na visão. A visão é a porta de entrada para todos os seres humanos. Como você se comporta, como que você é, sim, é a porta de entrada. Porém, para ir para os lençóis birimbém, birimbom, o olfato é de suma importância para a mulher. E a visão que nós temos da nossa forma física é diferente que as mulheres têm. Dei o exemplo também da revista Cosmopolitan, que é uma revista norte-americana, 85% dos leitores são as mulheres, e o exemplo da revista Men's Health, 85% são os homens, ou seja, a forma física que está nos Men's Health é diferente da Cosmopolitan, ou seja, as mulheres têm uma visão diferente. Muitas das vezes você depara de frente do espelho e você acha que você está muito gordo, ou está muito magro, ou tem pouca massa muscular. Lógico que você tem que ser coerente e saber em que ponto você está, porém você não deve penalizar você mesmo. Às vezes você acha que seu bigolinho é pequeno, porém, talvez não seja tanto quanto você pensa. Lógico, se você ficar bitolado aí, né, assistindo filmes adultos e vendo só os BBC, aí fica difícil. Você vai comparar com esses caras, não tem comparação. Aquilo, você tem que tirar isso da sua cabeça. Também nós falamos sobre o rosto da atração, ou seja, o cara que tem essa estrutura facial. O rosto, ele é de suma importância para uma atração sexual na mulher. Demos exemplos também. Agora, nesse mesmo capítulo, David Buss, ele fala sobre a voz masculina e o movimento do corpo masculino da parte superior que atrai e excita uma mulher. Ou seja, a estrutura física do homem e da mulher é como se fosse uma complementação, porque a parte superior do homem é mais atraente e a parte inferior da mulher é mais atraente. Entre aspas, rapaziada, talvez muitos vão falar, pô, mas eu curto um par de seios e tal. Aí as mulheres falam, pô, mas eu curto as pernas do homem e tal. Sim, de fato. Porém,
o torso em relação à cintura tem que ter uma forma em V. Teve um rapaz aí da nossa comunidade que falou, pô, mas o cara tem que olhar para as pernas, tem que ter um corpo em X. Rapaziada, o que eu estou passando aqui é em relação ao livro e ao estudo que foi passado. Agora, você tem que ser coerente, você não vai ser aquele cara pizza, certo? O cara tem os ombros largos, cintura fina e as canelinhas. Não seja esse cara, pô. Você não pode pular os treinos das pernas. Ou seja, eu faço um treino 3 vezes por semana. Eu treino um dia, pulo um, treino outro dia, pulo um. E todos esses dias que eu vou, todos esses 3 dias, eu faço agachamento, né, com barra. E faço Desculpa, rapaziada. Eu esqueci o nome do exercício, mas é deadlift. Certo? Com a barra, com peso. E abdominal. Isso, todos os treinos. Aí eu faço a divisão dos músculos também. Ou seja, para trabalhar as pernas. Ou seja, agachamento de barra, ele trabalha as pernas todos os dias. E tem o dia que eu trabalho somente as pernas. Que eu faço a perna e o ombro. Vou alternando ali as pernas e os ombros. Até porque o exercício vai muito mais rápido, porque eu foco nas pernas. Quando eu termino um exercício nas pernas, 30 segundos para me respirar, já vou para os ombros e vou fazendo essa alternância, certo? Dos exercícios. Enfim, você não deve pular as pernas, porém focando nessa estrutura, ou seja, nesse shape em V, que é de suma importância. Agora, voltando para o tópico, quando ele fala da voz e do movimento masculino, um estudo realizado mostrou que o corpo simétrico é mais provável que produz vozes profundas com tons de masculinidade. E sabemos que a simetria corporal é um sinônimo de boa genética, ou seja, bebês saudáveis. E isso mostra pistas sexuais para as mulheres. E isso é na sua psique, rapaziada. Você precisa entender que tudo isso é geneticamente, a biologia é o corpo. Para que você possa entender, David Buss, ele é um psicólogo evolucionista. Ele estuda a genética, o comportamento e a psicologia da parte feminina e da atração entre os sexos. Foi como eu falei no primeiro podcast. Se você não está entendendo esse podcast, retorna no primeiro e vem acompanhando a nossa série. Agora, o movimento é muito importante. Por que o movimento é importante? Talvez isso deve ter acontecido contigo. Ou seja, uma certa vez a mulher disse pra você: eu não sei, meu, do jeito que ele anda, ou seja, o estilo dele, me atrai. Só o movimento do corpo do cara. Você se ligou? Para que você possa entender a capacidade de se mover de uma forma coordenada através de movimentos repetitivos, como caminhar, dançar, revela as informações do fenótipo de uma pessoa. Algumas mulheres fizeram sexo com homens só pelo motivo deles ser bons dançarinos. E rapaziada, eu vou ser sincero aqui, é inédito, hein? Esse é um dos meus games. Eu me lembro quando eu fui para o exterior, eu não sabia nada de inglês. A única coisa que eu sabia era Hi, how are you? Esse era o meu jogo. Isso é bom? Não, é ruim. Porém, isso não me deixou de eu ter a atitude de ir para o exterior. E eu não fui quando eu tinha 19, 18 anos. Eu já estava com meus 26 anos. Preste atenção, rapaziada. Porém, o meu estilo, a minha brasilidade, e ou seja, o meu gingado, cara, não teve como. Eu peguei várias. Eu gosto de dançar, eu curto dança. Eu não sou um dançarino, porém eu curto me movimentar. Eu sou um cara mais físico, ou seja, eu gosto de fazer exercício físico, eu gosto de ir pra academia, eu jogo uma capoeira e tal. Eu tô no jogo, rapaziada, eu não paro. Então, a parte física é o meu game. E eu gosto de dançar, então eu peguei várias garotas na pista de dança. Ou seja, o som estava alto, ali a atração física, né? Um corpo junto com o outro, ou seja, esse toque, o quino, é o que levanta uma atração também e fica muito mais fácil. Então, para que você possa entender, quando você está corpo a corpo ali fisicamente e a mulher já é atraída no visual com você e você está no quino ali, ou seja, você segura a mão dela, segura o rosto dela, segura o cabelo dela, não tem como. Se ela for atraída por você apenas na visão e tem aquele tempinho com você, é birim bem, birim bom, você tá no jogo. Então, se você tem esse game forte, você precisa aproveitar, ou seja, você tem que atrair as mulheres com menos esforços. Usar o seu ponto forte. Se você gosta de filosofar e vai pra pista de dança, meu, você vai perder no jogo. Você vai perder no jogo. É isso que você precisa entender, rapaziada. Você precisa levantar o seu game. Todos nós temos game. Até a criança tem o game.
Ou seja, o garoto começa a levar a mochila da garota, da escola, leva um bombonzinho e tal. Esse é o game dele. Todos nós temos game. A diferença é se o seu game é apertado, é forte, é bom ou não. É por isso que eu falo, levante o seu game. Você precisa levantar o seu game, dar um up no seu game. Elas gostam desse cara que tem o gingado, que tem, ou seja, a pegada da dança. Citações. Ele era gostoso. O fato de ele saber dançar o tornou muito mais atraente. Eu gosto de dançar, então quando um homem tem o ritmo da dança, isso me excita. Mulher heterossexual, 26 anos. Como nós falamos no primeiro podcast e no segundo, quando eu falar citações, são as mulheres contando as histórias delas, ou seja, são as vozes das mulheres. Então, rapaziada, essa garota de 26 anos foi atraída por cara só porque ele dançava. Ela vê um homem que dança, porra, ela já fica excitada. Tá no jogo. Citações. Me disseram, se um homem pode dançar, ele é bom de cama. Não acreditei e quis provar. Conheci um homem que dançava. Ele dançou para mim algumas vezes, fizemos sexo. E sim, ele era tão bom na cama quanto na pista de dança. Ele literalmente dançou enquanto fazia sexo. Foi Mara, mulher heterossexual, 29 anos. Então, para que você possa entender, o movimento do corpo masculino, ele traz uma atração na mulher. E quando nós falamos no início sobre a estrutura do corpo masculino e a estrutura do corpo feminino, essa diferença, é para o acasalamento, rapaziada. Ou seja, quando o homem ele tem o gingado, ou seja, da cintura ali dos ombros e tal, sabe? O Conor McGregor, não que você deve fazer aquele, mas o cara quando tem, ou seja, gingado ali no braço, ele começa a movimentar essa parte superior do corpo, isso levanta uma atração na mulher. E a mulher é a parte inferior, ou seja, a sua cintura. Quando a mulher anda, aquela cintura, o quadril, aquela raba, né? Excita um homem também. Ou seja, a atração ela não é simétrica. Então você precisa entender esses pontos, rapaziada. Por isso que nós somos atraídos, como a gente fala, o corpo violão. E quando a mulher ela vê que o cara ele dança bem, ou seja, tem uma estrutura de um corpo, ou seja, um balanço legal, isso mostra que ele tem uma boa genética. Ou seja, o seu corpo ele é saudável. É por isso que quando você vê um grupo de dançarinos de meia idade, um cara mais velho e uns cara mais jovem, e os caras mais jovens têm mais balanço, têm mais força. É por isso que as mulheres são atraídas por um corpo saudável. Um corpo mais velho, ele não tem esse balanço, ou seja, não tem a estrutura. Até no caminhar, você não consegue caminhar legal. Então, isso não mostra uma boa genética. A nossa genética e atração, ela não é de uma forma piedosa, ou de uma forma justa, ou de uma forma politicamente correta. A nossa atração, a nossa biologia, ela responde para o birimbém, birimbom. É o que atrai. Ou seja, um corpo saudável, um corpo atlético, uma forma física boa e uma genética forte. Então isso é de suma importância. Agora, uma personalidade sexy é um ponto na qual as mulheres se sentem excitadas. Agora nós iremos falar a personalidade. Então toda essa parte que nós falamos no início, se nós colocarmos com base na RP, é uma atitude alfa. Porque, rapaziada, quando nós falamos de alfa, é para que nós possamos ter um parâmetro. E no podcast The Bible for Men, quando eu falo alfa, beta, ômega, zeta, enfim, todas essas conotações do alfabeto grego, é a mentalidade. E agora nós iremos falar um pouco da mentalidade. Se você for analisar, uma mentalidade beta, quando nós falamos de personalidade. Porém, o livro ele fala por que as mulheres fazem sexo. E muitas mulheres falam, pô, eu olho para a personalidade do homem. Pô, a personalidade dele era bacana. Isso é verdade. Elas não estão mentindo. A mulher é atraída pela personalidade. E isso levanta uma atração sexual. Rapaziada, o que você precisa entender é que quando a mulher diz que dá prioridade à personalidade, muitas das vezes ela está falando a verdade. Não é apenas um corpo malhado que levanta uma atração sexual em uma mulher. Para algumas mulheres, a personalidade é de igual importância. Citações. Com certeza, é possível fazer sexo com alguém por quem você achou fisicamente atraente, ou que tenha tido uma conexão emocional. Porém, sem a combinação dos dois, o sexo fica incompleto.
de uma certa forma. Em um caso que tive com meu parceiro, eu tinha muita atração por ele no início, porém ele começou a mostrar sinais de instabilidade e muitas qualidades insensíveis. Porém eu continuei com ele pelo físico que ele tinha. Vai vendo? Porém, quanto mais o tempo foi passando, eu fui tendo consciência das suas ações e eu queria fazer menos sexo com ele. Para ser sincero, já estive em relacionamento onde inicialmente fui atraída totalmente pela personalidade e não pelo look dele. Mulher heterossexual, 21 anos. No estudo, Buss identificou 2 motivos importantes para a motivação de uma mulher para fazer sexo, que é o humor e autoconfiança. Citações: eu transei com um homem porque ele tinha um grande senso de humor. Todas as vezes que eu estava com ele, ele me divertia muito. Nunca me diverti tanto com alguém assim como quando eu estava com ele. Todos esses momentos e sentimentos me faziam bem e o sexo era apenas uma extensão disso. Mulher heterossexual, 27 anos. Citações: eu tive um namorado que não era muito atraente, mas era romântico e somente de olhar para ele me conseguia fazer rir. O senso de humor que ele tinha me excitava. Em um certo ponto ele me traiu, quebrou meu coração e o dele. E nós terminamos. Depois de alguns anos, começamos a namorar novamente. Mas a mágica já não estava mais lá. Nem só por isso me impediu de querer ele sexualmente. Ele ainda era incrivelmente engraçado. Mulher heterossexual, 40 anos. Essa última citação, ela falou um ponto muito importante e a gente fala muito aqui na comunidade RP. Ou seja, se o seu relacionamento ele é um relacionamento monogâmico e você se comprometeu a estar apenas com essa pessoa e ela com você, e se de alguma forma você ou ela quebrou essa confiança da monogamia, ou seja, entrou uma terceira pessoa na relação, ocorreu uma traição, por mais que essa pessoa seja mãe de seus filhos, por mais que vocês cresceram junto, por mais que, ou seja, todo esse pop love da Blue Pill, toda essa resenha, por mais que você tenha investido 100% emocionalmente com essa mulher, se o relacionamento reatar, ele nunca será o mesmo, porque a conexão foi quebrada. Agora, se o homem traiu a mulher, ainda esse relacionamento pode ser um relacionamento duradouro. Porém, se a mulher que traiu o homem, ele não será nem tão pouco 1% do que era no passado. Então, rapaziada, não tem como, ou seja, ela retornou, mas a mágica já não estava mais lá. Por quê? Porque essa confiança ela foi quebrada de fato. Lógico que os relacionamentos podem se desmoronar por qualquer outros problemas que ocorrem. Porém, uma traição, ela quebra esse comprometimento da monogamia. Ou seja, a regra de ferro de Rollo Tomassi, número 7, ele diz: quando você jogar o lixo na calçada, na curva, não retorne lá e fuce o lixo. Por quê? Porque os seus vizinhos irão ver que você está fuçando o lixo, você irá ficar fedendo e aquilo que você está fuçando não vale a pena fuçar. Rapaziada, preste atenção na mensagem. Se você deixou de lado, não retorne, não adianta. Porque se vocês retornarem, reatar o relacionamento, sempre terá aquele momento do que aconteceu no passado. E sempre irá vir à tona. Então não adianta, você precisa ter opções e bola pra frente. E o interessante é que quando nós falamos dessa parte da personalidade, tem um podcast que eu fiz, se você acompanhar a nossa playlist, Sermão Red Pill, eu preciso até retornar nessa série, eu acho super bacana. A gente fala de muitos livros também, falamos algumas citações bíblicas, enfim. É do inner game, ou seja, a sua parte interior. A parte interior é de suma importância. E como você pode ver aqui, a mulher ela dá ênfase nessa parte interna. Nós somos lógicos, nós vamos diretamente na parte física, no visual. A mulher, ela precisa dessa parte interna. Por exemplo, você está na sala com 10 homens, certo? Tem um grupo de 10 homens ali na sala e tem uma mulher. E se essa mulher passar na sala e você perguntar para cada um o ranking sexual dessa mulher, será bem parecida, será bem próxima uma com a outra, se não for a mesma.
Por quê? Porque nós somos visuais. Agora, se um homem entrar na sala e tiver 10 mulheres e você perguntar pra ela o ranqueamento desse cara, vai ser um balaio de gato. Por quê? Por causa de todas essas emoções. Ou seja, a definição de alfa para a mulher, de um cara atraente, é totalmente diferente da de um homem que ele passa para uma mulher. Eu fiz um podcast também falando sobre a definição do alfa. Ou seja, a mulher define um cara como alfa no momento que ela está passando. Naquele momento, naquele período. E se você pegar uma mulher que ela está no seu período de festa, ou seja, é totalmente diferente de uma mulher que está na epifania, ou que está pós-epifania, ou uma mulher pós-wall, ou na wall. É totalmente diferente. Para o homem, dos 18 anos aos 60, 70 anos, a mulher entre 19, 21 e 23 anos é mais atraente. É muito mais atraente de toda essa faixa etária. Isso foi em estudo revelado. Então o homem vai ficando velho e não muda a sua atração pela mulher. E o interessante é que a mulher, quando está no seu pico, é mais atraente para os homens. Para a mulher, não. Ela muda. Quanto mais ela vai ficando velha, mais ela quer um homem mais velho, mais estável, totalmente diferente. Lógico que tem todas essas resenhas, nós falamos aqui. A personalidade, o movimento, o humor, a característica, a estrutura física. Nós sabemos disso. Então, se você tiver noção disso, desse conhecimento, internizar e fazer parte do seu game e ser quem você é, com certeza você terá sucesso no seu relacionamento, na sua interação com as mulheres. Então é isso que você precisa ter em mente, rapaziada. E quando nós falamos do Inner Game, nesse podcast na qual eu queria falar pra vocês, você entra na nossa playlist e assiste esse podcast. Muitas das vezes nós focamos apenas físico, no estereotipo, apenas no dinheiro. Porém o cara não tem uma personalidade. O cara não tem essa vida artística lá dentro dele. Então você precisa levantar esse lado artístico, essa personalidade, ou seja, saber filosofar com a mina, trocar ideia com ela, saber todos esses ciclos de emoções. Foi como eu falei, essa parte de personalidade é beta. É um jogo beta, entre aspas. Então quando você está num relacionamento, você tem que ter esse jogo de beta. Porque se você for alfa 100%, a mulher ela sempre irá ficar insegura no relacionamento. Por quê? Porque o cara dela é um cara alfa. Ou seja, sempre tem aquele dread game no meio do relacionamento. Então você precisa ter esse jogo de beta. Então a personalidade é importante para muitas mulheres. Você precisa entender que a visão, a estética, a parte física é a chave, é a porta de entrada. Depois disso, rapaziada, você precisa ter o inner game. Você precisa ter uma personalidade. Não é apenas físico. Então, rapaziada, está aí a terceira parte do nosso podcast aí dessa série Por que as mulheres fazem sexo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário abaixo. Dá um joinha, tá ok? Fortaleça a nossa comunidade. Enfim, compartilhe esse vídeo com os homens que precisam ser a sua melhor versão, fazer parte da nossa comunidade, ser um gomo na corrente. E rapaziada, lembre-se dos quadrantes: peso, grana, game frame. Um abraço, até mais, fica na paz.